Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui para fazer um novo vídeo. Esse aqui é o top 10 de animais pré-históricos que você conhece e alguns que você talvez não conheça. Alguns são conhecidos como o Tiranossauro Rex, Espinossauro, Ceratossauro, Carnotauro, Gigantossauro, Carcharodontosauro, Allosauro, Torvossauro e entre outros, mas também alguns mamíferos como Smilodon, mamute, o Quetzalcoatlus, Mosasauro, Tilossauro, Rinoceronte lanudo ou Rinoceronte lanoso, Megalania e entre outros, inclusive o Purosaurus. Cada um deles viveu em todos os países durante eras pré-históricas. Isso tudo começou na era Paleozoica até a era Cenozoica, ou seja, 3 eras de animais: Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Ou seja, que era a era dos animais do início, a era dos monstros, na era dos dinossauros e na era dos mamíferos. Mas os répteis também dominavam aquela época. E eu vou mostrar top 10 desses animais. Em primeiro lugar, nós temos um dinossauro que faz parte da família dos dromeossaurídeos e é o menor de todos. O Microraptor, nome esse que significa pequeno ladrão em latim. Também conhecido como dinossauro de 4 asas, porque ele tem penas longas nas patas traseiras. É bípede e plana. É um dos primeiros raptores que voa. É um animal caçador de insetos, mas também de pequenos mamíferos. Este animal de apenas 1 metro de comprimento viveu na China durante o Cretáceo, e as penas dele podem ser tanto acinzentadas ou azuladas. E eles têm sua icônica garra em forma de foice nas patas traseiras que eram longas. Ou seja, por isso ele recebeu o nome de o dinossauro raptor de 4 asas. Em segundo lugar, temos outro animal que também é capaz de chegar até 1 metro de comprimento. Ele tem um nome que se parece com o mosasauro, mas era um animal pequeno e era um pararréptil. Mesossauro. O mesossauro era um animal de 1 metro de comprimento. Tinha uma boca longa, com dentes finos, para capturar pequenos peixes e crustáceos. Se ele fosse maior, ele poderia chegar até um tamanho de 2 metros. Bom, no início eu achei que ele era um grande predador, mas aí eu descobri que ele era bem pequeno. E eu vou dizer que ele parece um mini jacaré. Ele é adaptado à vida aquática. Viveu durante o período Permiano no sul do Brasil e na África. Ele é conhecido por 3 espécies, mas que eu não preciso mencionar aqui. Este crocodilo do Permiano parecia ser um animal interessante. E os dentes dele são finos o suficiente para perfurar qualquer coisa. Em terceiro lugar, dessa vez é um animal grande. O Escutosaurus, o antepassado das tartarugas. Um réptil do período Permiano. De fato, ele parece ser uma tartaruga gigante, só que sem casco, mas com uma armadura. Viveu na Rússia durante o período Permiano e era uma presa do famoso Inostrancevia, que é um outro animal que vai aparecer em breve. Ele viveu na Rússia há 300 milhões de anos. E esse bicho era herbívoro. E ele poderia ter até um chifre ou algo assim. Imagine um tamanho desse bicho quando a gente visse. Ele seria bem grande, do tamanho de uma anta ou rinoceronte. O quarto animal é o Stagonolepis, um animal do período Triássico. Ele é um ancestral dos crocodilianos, só que herbívoro. Ele é capaz de chegar até 3 metros de altura, quer dizer, 3 metros de comprimento. Nossa, eu tô errando aqui. Sua cauda é capaz de chegar até 2 metros. Ele é tipo um anquilossauro do Triássico, sem uma clava na ponta, é claro. Ele é herbívoro. E ele se parece muito com outro bicho, com os crocodilos, é claro. Com seu nome científico, Stagonolepis robertsoni.
É tipo um bicho interessante e bizarro ao mesmo tempo. Parece uma mistura de vários bichos, como tartarugas. Mas ele tem dentes, é claro. O quinto animal é o Fukui Raptor, nome que significa ladrão de Fukui. Apesar de não ser um dromeossaurídeo e nem um raptor, é claro. Viveu durante o período Cretáceo no Japão. E o exemplar era jovem, então ele poderia ser bem maior. Ele é capaz de chegar até 4 metros de comprimento. Mas se trata de um filhote, então talvez ele possa ser um pouco maior, chegando até 5 a 6 metros de comprimento. Ele é da família dos Megaraptorídeos, dos Megaraptores, animais que seriam ancestrais dos tiranossauros. O sexto animal é o Smoke Wawelski. Wawelski. Wawelski, não sei por que tem esse nome aí. Mas esse nome é uma homenagem a um dragão que apareceu na Polônia há muito tempo. Ele é um animal que tenho muitas dúvidas. Seria ele um terópode ou um Hauisukidio? Ele poderia ser um dinossauro terópode do período Triássico ou um arcossauro, dos Hauisukidios como Postosuchus e Prestosuchus. Ele viveu na Polônia durante o período Triássico. Era um predador que tinha uma cabeça semelhante à do T-Rex, com dentes serrilhados. E ele é capaz de chegar até 5 a 6 metros de comprimento. Mas esse animal continua sendo duvidoso. Mas eu acredito que ele seja um Hauisukidio, ou às vezes como um dinossauro terópode. Mas eu concordo que seja um Hauisukidio. Mas se você reparar bem, as pernas dele lembram terópodes. O próximo animal pré-histórico é um ancestral dos mamíferos, um réptil. O Ichigualastia, um gigante do período Triássico que viveu em Ichigualástio, na Argentina. Foi um grande animal que viveu na Argentina, mas também viveu aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Tinha poucos fósseis achados. Foi um herbívoro com um bico côneo, que ele poderia utilizar para defesa. E ele seria do porte de um rinoceronte. Ele era um animal bastante impressionante e pesado. E ele tinha até algumas grandes presas que seriam suas partes do bico. O oitavo animal é outro dinossauro, o Eoraptor, o ladrão das alvoradas. Também viveu na Argentina durante o período Triássico. Era um pequeno animal de 2 metros. Ou melhor, um animal de 1 metro de comprimento. Mas poderia ser um pouco maior, talvez. Ele deu origem a alguns animais pescoçudos. Tinha garras enormes e era tipo um pequeno predador. E ele também poderia servir como pet, certo? Pois é. Este animalzinho era um carnívoro e vivia rapidamente pelos campos. E era um predador bastante pequeno e se alimentava de insetos. O nono animal é o Silosuchus. O Silosuchus foi um parente gigantesco do famoso Poposaurus e dos Chuvosauros. Foi um animal grande da Argentina que era capaz de chegar até 10 metros de comprimento, ou até 11. Era bípede e herbívoro com um bico. Em algumas versões ele era tipo jovem, mas ele poderia ser muito maior que isso. Sua cauda era longa, perfeita para o equilíbrio, mas também poderia se arrastar no chão, e suas patas dianteiras eram curtas, o que indicava que ele era bípede. Seu pescoço era um pouco longo, e ele viveu durante o período Triássico do Ichigualasto. Imagine se esse bicho estivesse vivo hoje. E ele poderia ter vivido aqui no Brasil também. E em décimo e último lugar, temos o Phascolarctos, ou crocodilo de Fazola em latim, um dos maiores rauisuquídeos que já existiram. Também viveu na Argentina durante o período Triássico. Ele também é conhecido como o maior dinossauro não, o maior não dinossauro carnívoro que já existiu. Os arcossauros são animais que têm um nome semelhante ao dos dinossauros. E o Phascolarctos foi o maior deles, chegando até 8 a 9
a 10 metros de comprimento, sendo bem maior. Ele apareceu 2 vezes no filme 65 Ameaça Pré-Histórica de 2023. Ele era um pouco maior e talvez seja um tiranossauro quadrúpede. Ele é menor do que no filme, mas a aparência é semelhante. Este gigante do Triássico, um carnívoro perfeito, foi um dos principais antagonistas do filme de 2023. Bom, imagine se esse bicho estivesse vivo. Você com certeza sairia correndo, certo? Eu também. Mas vamos entender que eles estão extintos. E você, gostou do vídeo? Bem, quero que curta esse vídeo com os amigos.